Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Finalmente ficou pronto o arquivinho em Excel aí para você usar, planilha ou calculadora, tanto faz como você queira chamar aí, para planejar os seus ciclos de 3, 4 ou até 5 operações. Antes de te ensinar a utilizar a planilha, eu quero lembrar que aqui no canal, se você for até na aba Playlists, você tem vários materiais para baixar nessa playlist aqui chamada Downloads Grátis. Então tem planilha de gestão de banca, tem tabela de handicap, tem calculadoras, enfim. E quem tiver com dúvidas sobre como baixar qualquer uma das planilhas aqui, o primeiro vídeo da lista aqui é um tutorial passo a passo. Beleza? Para não deixar ninguém com dificuldade aí, tá? Bom, por que eu falei 3, 4 ou 5 operações? Né? Eu vou explicar isso antes e depois a gente vem para cá, para a nossa nova calculadora de ciclos, tá certo? Então, primeiro, deixa eu pegar aqui uma planilha vazia, essa aqui, e explicar um pouquinho por que eu não gosto muito de ciclos muito longos com odd muito baixinha. Né? Para quem está começando, para experimentar, ciclar, beleza. Mas no dia a dia, quando você está no nível profissional, realmente fica algo um pouquinho complicado. Vamos colocar em números aqui para ficar bem tranquilo de entender. Faz de conta que você vai começar um ciclo aí, por exemplo, com R$100. Beleza. E aí uma odd baixinha, por exemplo, 1.10. Vamos colocar aqui. Esse é um tipo de ciclo bem difundido. Eu já experimentei no passado. Acho que todo mundo já tentou isso aqui. Quem não tentou pode tentar. Mas o problema é o quanto isso fica prolongado. Porque essa odd baixinha pode parecer que é algo muito fácil, quase impossível de dar errado. Mas a gente sabe como é que funciona o mercado. Então aqui, ó, vamos supor que você faça uma operação. Beleza, então de 100 para 110. Beleza. Depois, você vai fazer a mesma coisa vezes a mesma odd, 1,1. Depois, a mesma coisa vezes 1,1. E etc. Como a odd é baixinha, mesmo o juros composto trabalhando aqui do jeito que ele tem que trabalhar mesmo, às vezes você demora assim muitas operações. Eu vou fazer aqui, por exemplo, 30 operações. Tá? Para dar um exemplo. Para ficar bem legal o exemplo, vamos colocar aqui, não vamos pôr 30 não, tá? Vamos pôr 25, aí vai ficar tranquilo de entender. Ó, tá? Para não ir muito longe. Então, por exemplo, com odd baixinha, você precisa fazer 25 operações sem poder errar para você conseguir fazer então aí 100 virar quase 1.100. Tá? Então, por isso que a gente está indo até 25 aqui, não precisa ir mais longe do que isso não. Num ciclo de 4 operações, eu já vim mostrando como é que funciona. Se a odd for 1.80, 1.85, dá para a gente fazer, tá? Em 4 operações. Então é por isso que eu acho complicado quando você já está se profissionalizando, ficar trabalhando com uma odd dessa. É muita coisa aqui para você não errar nenhuma. Ah, mas a odd é baixinha, é fácil. Será? Não sei. Acho que é difícil ser lucrativo desse jeito aqui, tá? Então, agora vamos aqui para o que interessa. Então eu fiz um Excel aqui, não ficou dos mais bonitos, mas ficou bem fácil de usar e bem fácil de entender, tá? Então, primeiro, eu quero demonstrar justamente com 4 operações, que é realmente o tipo de ciclo que eu mais gosto, tá? Então aqui, ó, o que você vai ter que fazer aí? Inclusive vai um puxão de orelha aqui. Nos vídeos onde eu posto ciclo, eu vejo pessoas comentando assim: ah, eu tinha só R$20 na banca, fui tentar, quebrei. Ou seja, deixa a última esperança, a última coisinha ali para tentar fazer um ciclo. Já está errado. Não é assim que funciona. Ciclo é um processo ali que envolve muita pressão. E para tirar a pressão, a gente tem que ter gestão, tem que planejar antes para executar depois. Não é pegar aquele negocinho ali que está... a última bolachinha ali do pacote e querer fazer aquilo. Não é assim que funciona, não tem jeito, né? Então assim, eu até comentei alguns aí,
tentando corrigir o pessoal, falando se programa antes. E eu já postei vídeo falando sobre isso aqui também. Então vamos falar de novo, vamos puxar a orelha aqui de novo. Primeira coisa, você quer trabalhar com ciclo? Beleza. E outra coisa, não está num nível legal, não está com uma taxa de acertos legal, não se aventura com ciclo. Ponto final, né? Simples assim. A gente tem que ser prático e realista também. Mas vamos considerar que você queira começar a trabalhar com ciclos, tá? Então a primeira coisa, qual que é o valor que você vai colocar para iniciar todo o ciclo? Então, como eu venho mostrando aqui, 100, beleza. Outra coisa, durante quanto tempo você vai tentar fazer isso? Porque o erro dessas pessoas é tentar uma vez, duas e achar assim, ah não, o ciclo não funciona. Não, o ciclo você tem que tentar mais vezes. Pode ser que você acerta no começo, pode ser que não, pode ser que você acerta lá no final do mês, né? Como eu mostrei no episódio aí, num dos mais recentes aqui. Então você tem que se planejar, você tem que ter essa quantidade de fichas, né? Então assim, eu quero fazer aqui o quê? 30 dias, beleza. Então, como está escrito aqui, você só vai preencher na planilha aqui o que está em amarelo, tá? Facinho de mexer. Então aqui a planilha já está te falando, ah, beleza, você quer trabalhar com ciclo? Ok. A tua ficha é de 100? Ok. Durante 30 dias? Beleza. Então você tem 3.000 parado para fazer isso? Tem. Então beleza. Não tem? Então não faz. Então a sua ficha aqui, o seu início, tem que ser menor. Ah, eu tenho R$1.500. Então beleza. Então você vai fazer aí teu ciclo começando com 50. Entendeu? Então assim, você tem que se planejar para ver qual que é a reserva que você tem que ter na banca. Não é pegar o restinho ali e falar, ah, vou corrigir minha banca aqui agora, eu tô errando pra caramba, tô derretendo tudo aqui, tô com uma taxa de acerto péssima, ah, mas vou fazer um ciclo aqui e vou salvar tudo, vou fazer 1000%, não tô conseguindo fazer nem 1.7, 1.8, eu vou fazer 1000% aqui agora. Cuidado, né, gente? Cuidado mesmo. Bom, então, 100, período de 30, reserva de 3.000. Ok? Ok. Então, o ciclo que eu venho mostrando aí, que é o que eu mais gosto. Então, primeira operação, odd 1.85. Então, 100 vira 185. Aí a planilha já traz para cá. A segunda operação, então, vai ser 185. Qual odd você vai buscar? 1.85. Vira 342. Terceira operação, ele já traz para cá. Qual vai ser a odd da terceira operação? 1.85. 633 ele traz para cá e aí você faz a última aí para virar 1171. O que a planilha te fala aqui? Isso que é legal. Qual é o lucro, né, por ciclo? 1071, porque 100 é o que você tinha, né? Então lucro líquido aqui, né? Então você ganhou aí 1071, tá? Aqui é uma calculadora que diz o seguinte: quantos dias você precisa completar o ciclo com sucesso para ficar no 0 a 0 nesse período. Então a gente está falando aqui de 30 dias. Então aqui daria 2,8, mas não dá para computar assim com vírgula, né? Então vamos arredondar para cima. Então vai trabalhar desse jeito aqui, então você tem que completar o ciclo. 3 dias. Completou? Beleza, pelo menos no 0 a 0 você está. Acertou 4 dias? Já é dinheiro no bolso. 5 dias? Mais dinheiro. E etc, tá? O legal da planilha aqui é que você pode simular tudo antes. Então, assim, é muito importante na hora lá de clicar, já saber o que vai fazer. Então, aqui eu posso, por exemplo, me planejar para fazer assim, ó, a primeira operação eu quero odd 2. A segunda eu quero odd 1.9. A terceira, 1.8. A quarta, 1.7. E aí ele já me dá o lucro aqui também, tá vendo? É quase a mesma coisa de 4 de 1.85. Se fizer sentido para você aqui, beleza, show de bola. Ah, quero simular a odd mais baixa aqui, ó, tudo 1.7. Eu estou acostumado a trabalhar com 1.7, estou com medo de ir em 1.8. Beleza, o seu lucro vai ser menor por causa da odd, claro. E isso vai aumentar a quantidade de dias que você tem que concluir o ciclo com sucesso para pelo menos ficar no 0 a 0. Tá certo? Bom, esse é o exemplo que eu acho mais interessante. Então, 4 operações, né, dentro do ciclo, odd 1.85 ou odds regressivas, começando em 2 e vai baixando, mas você pode ficar livre para mexer aqui do jeito que você quiser. Então eu quero fazer uma de 1.9, depois uma de 1.5, depois uma 1.6, depois uma 1.85. Você pode simular aqui de qualquer jeito. Então
O lance dessa planilha é esse, te deixar livre aqui para fazer as simulações, tá? Tem gente que fala, pô, 4 operações é muita coisa, eu vou tentar só com 3. Mesma coisa, aí você vai usar essa de cima aqui, de 3 operações. Então 100, 30 dias. Aí você simula aqui, ó, eu quero fazer 3 de 1.8, por exemplo, né? 3 de 1.8. Aí ele está falando aqui, beleza, ó, você vai ter um lucro líquido aí de quase R$500. Você vai precisar completar aí 7 dos 30 dias, um ciclo pequenininho desse, para pelo menos ficar no 0 a 0. Tá? E se for de menor? Vamos lá, vamos mexendo aqui. Então isso aqui é sem fim, né? Então, por exemplo, quero tentar aí 3 operaçãozinhas aí, um ciclo pequenininho, tá, beleza, mas você vai ter que acertar 8 ciclos durante 30 dias para ficar no 0 a 0, tá? Então é isso que é importante ter consciência. O que não pode é ficar variando no meio do mês isso, variando o valor do início, porque já foi planejado, variando a odd meta, então eu gosto pelo menos assim de fixar, mas inclusive próximo episódio do canal aqui, bem legal, a gente pode fazer algo que é mais maleável, ou seja, conforme a partida vai andando ali, você pode ter tato para uma operação aqui, outra ali, então você pode ao vivo, né, ir calculando aqui também. Então, por exemplo, assim, ó, eu quero fazer 100 virar 1.100, por exemplo, né? O objetivo vai ser esse todo dia, tá? Maravilha, ciclo de do 1000%. Então, por exemplo, eu posso falar assim, vou começar aqui mansinho, 1.5, depois eu pego aqui 1.5, aí, por exemplo, vou fazer tudo 1.5, tudo 1.5, tudo baixinho. Aí você vai falar, pô, eu tenho que acertar 5 operações, mas de odd baixa, para dar um lucro aqui de 650. Em 30 dias eu preciso acertar 5 dias aí para ficar no 0 a 0. Não me parece tão difícil assim. Beleza, você tem que fazer o que você se sentir mais à vontade, tá? Mas o foco da planilha aqui é justamente te dar o seguinte, pô, eu quero fazer 100 virar 1.100, o que eu tenho que mexer nisso aqui? O que eu tenho que mexer? Então, por exemplo, eu posso dar um gás aqui no começo, tentar uma odd 2 no começo, já foi para 1012 aqui. Depois eu posso pegar uma oddzinha um pouco maior aqui, 1.7, já deu, maravilha. Então você pode fazer esse tipo de simulação aqui na planilha, tá? Então no episódio que eu vou postar é justamente o trabalho dentro de um ciclo de 5 operações, colocando hora odd mais baixa, hora odd mais alta, mas na minha cabeça já está automatizado quais odds eu devo trabalhar para sair daqui de 100 para chegar aqui no 1100, tá? Então, normal, no começo, muita planilha, muito tudo, depois fica meio que automático, né, as odds na cabeça. Então você fala assim, pô, já peguei uma odd 2, beleza, já dei um gás, então agora eu posso ir reduzindo, posso fixar em odd baixinha para chegar onde eu quero, mas eu tenho consciência da quantidade de operações que eu tenho que acertar e consciência também de quantas vezes esse ciclo tem que dar certo no mês para eu pelo menos ficar no 0 a 0, tá? Então essa é a planilha, tá explicado então, menos de 3 não faz sentido, eu não considero nem ciclo, tá? E mais do que 5 pode começar a ficar meio perigoso, enfim, tá? Então tô falando já porque pode ter gente que fala, eu quero fazer com 6, me manda a planilha com 7, tem com 8, eu queria fazer com 11. Então assim, não, eu posto aqui realmente o que eu trabalho, o que eu acredito, o que eu ensino e o que eu acho que vai ser útil para você de verdade, beleza? Então tá aí, faça bom uso, comenta aí se gostou e claro, se completar algum ciclo, volta aqui para me contar, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.